Para todo o estado de Santa Catarina, está começando o programa Inovação em Pauta aqui na nossa TV Inova SC. Claro, tudo que diz respeito à inovação, à tecnologia, tudo aquilo que diz respeito à criatividade dos nossos empreendedores vai estar aqui. No nosso programa Inovação em Pauta, 2 vezes por semana, hein? Toda terça e quinta a gente vai trazer o que há de mais inovador, claro, sempre trazendo cases, de sucesso, empreendedores aqui de todas as partes do nosso estado que estão inovando cada vez mais. E, claro, você vai entender o que é, afinal de contas, inovar. Será que depende só de tecnologia ou não? Então, você tem que ficar ligado aqui no nosso Inovação em Pauta, toda terça e quinta. Aliás, hoje, já que a gente está falando de inovação, eu gostaria muito de mostrar para você agora a 4ª edição da Oktobertech Week. Exatamente, é um grande evento que tem, por exemplo, 10 trilhas, as trilhas que o Sebrae fala sempre, que são cursos, na verdade, em termos de gestão de pessoas, o ecossistema catarinense de tecnologia, falando também de governança, de como você pode internacionalizar o seu produto, a sua marca e ainda como é que você pode também adquirir investimentos. Como que você pode buscar esses investimentos. Então, olha só o que está acontecendo na 4ª edição da Oktobertech Week. Veja. O Ingo é empreendedor no ramo da tecnologia. Abriu sua empresa há cerca de 2 anos. Hoje, ele e outros 4 colegas prestam serviços e vendem produtos voltados para a área de dados. Blumenau, sendo um dos polos em tecnologia e inovação no estado, contribuiu para que esse negócio crescesse. A oportunidade que a gente viu do mercado foi que muitas empresas vinham utilizando diversos softwares na sua operação, porém esses softwares não estavam conectados entre si e o gestor acabava não tendo uma visibilidade muito boa desses dados. Então eu iniciei há 2 anos atrás esse projeto com o objetivo de democratizar cada vez mais a utilização dos dados em prol de uma tomada de decisão mais assertiva no dia a dia dos gestores. Com o passar do tempo, a gente identificou também oportunidades de desenvolver produtos, produtos escaláveis, que aí sim faz sentido aqui para o Centro de Inovação e por isso nós estamos aqui hoje para fortalecer essa visão de produto, de plataforma. Assim como o Ingo, outros milhares de empreendedores, startups, empresas e até os entusiastas na área participam do Oktobertech. O evento, que combina a tradição alemã da Oktoberfest com a tecnologia e inovação, promove uma grande troca de experiências no Centro de Inovação de Blumenau. Mais de 200 pessoas por dia passam pelo Centro de Inovação de Blumenau durante o Oktobertech. Esse é um evento criado aqui na cidade, mas que se expandiu para todo o estado. É um momento em que se para pensar e falar sobre tecnologia e inovação. Ao longo de 2 semanas, temas como inteligência artificial, inovações na experiência de compra e jornada do cliente são debatidos pelos visitantes. O presidente da Bluesoft, uma das organizadoras do evento, explica a importância de Blumenau no cenário estadual. Segundo ele, a tecnologia e inovação estão incorporadas no DNA da cidade. Blumenau é um polo de tecnologia há bastante tempo. Nós temos mais de 2.300 empresas na nossa região e representa 25% do imposto municipal do ISS da nossa cidade. Então, de faturamento, as empresas de tecnologia fazem mais de 5 bilhões por ano. Então, é um ecossistema bastante forte, e isso falando especificamente de Blumenau. Então, pensando no nosso estado, são 3 grandes regiões, Florianópolis, Blumenau e Joinville, são as maiores regiões, mas o estado inteiro são 9 polos de tecnologia. Então a gente abrange aí bastante do mercado de profissionais, o mercado de trabalho é bastante próspero. O Sebrae SC é um dos organizadores do Oktobertech e, de acordo com o gerente de inovação da instituição, Santa Catarina é bem representada nacionalmente nesse ramo. Então, falando de Santa Catarina, a inovação é um elemento fundamental para criar novidades, novos produtos, novos serviços, novas técnicas, novas estruturas que sejam raras, ou seja, que poucos concorrentes naquele mercado têm, e quem possui essas condições, esses recursos, produtos, serviços, consegue ter melhor competitividade nesse mercado global. Para o Oktobertech, o Sebrae trouxe os atores de 8 polos espalhados pelo estado. Há mais ou menos um ano, hoje faz um ano que a gente entregou o mapeamento do ecossistema de inovação de Blumenau, e esse trabalho da gente estar participando juntamente na Oktobertech é um trabalho que vem já desse desenvolvimento do mapeamento do ecossistema, que é uma metodologia que se desenvolve com a comunidade e com os eixos, como, por exemplo, a universidade, as empresas, o poder público, para fazer o desenvolvimento de inovação dos territórios. Nesse evento agora deste ano,
o Sebrae trouxe o 3º Fórum do Ecossistemas Locais de Inovação e trouxe para Blumenau os atores do ecossistema dos territórios das 8 regionais do Sebrae em Santa Catarina. A programação do Oktobertech segue até essa sexta-feira e quem participa por aqui recomenda. É um momento que a gente que está principalmente nessa área, né, encontra muitas pessoas, muitos conhecidos, ouve colegas, né, trazendo as suas experiências. Então eu considero esse um momento muito importante, muito rico, né, para as diversas áreas dentro da organização. Legal, né? Essa 4ª edição da Oktobertech, que tem, claro, sempre no mês de outubro, né? Todos os anos. Ano que vem tem mais inovação com a 5ª Oktobertech. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai trazer um convidado especial que sabe tudo de inovação e a gente vai aprender, né? Afinal de contas, como é inovar? Marcos Rocha, gerente de inovação do Sebrae, vai estar aqui daqui a pouquinho, depois do intervalo. Muito bem, já estamos de volta aqui na nossa programação da TV Inova SC com o programa Inovação em Pauta. E claro, como a gente está falando de inovação, como criar coisas novas, muita gente tem essa dúvida, né? Será que inovação só depende de tecnologia ou não? Eu posso inovar sem necessariamente usar tecnologia, né? E realmente você vai se surpreender, porque a gente vai conversar agora aqui com o gerente de inovação e startups do Sebrae Santa Catarina, que é o Marcos Rocha, que já está aqui com a gente. Como é que você está, Marcos? Tudo bom, Alexandre? Tudo bem? Imagina. Me disseram que você é um ótimo. conhecedor de inovação. A gente estuda e e pratica, então pra espero isso. compartilhar com todos. Maravilha. Senta aí, fica à Obrigado. vontade, seja bem-vindo aqui à nossa programação. Aliás, quando a gente fala, né, de inovação, agora há pouco a gente mostrou um VT e tal, mas para você, o que é, na verdade, inovar? O que é isso? Muito interessante essa pergunta, porque inovação está na moda, né? Isso aí é verdade, inegável. verdade. Ah, vamos inovar em tudo. Isso. E muita gente acaba falando, vamos ser muito francos, bobagem. Entendi. Então, eu sempre nas minas falas, eu faço um breve histórico dos últimos 40, 50 anos, porque aí que está a origem. Mais do que dar uma definição de livro e tudo mais, acho que é importante a gente entender o significado das coisas. Isso. Quando a gente começa a ter o fenômeno da globalização, a concorrência entre as empresas, ela se acelera. Sim. Então, hoje em dia, qualquer empresa, em qualquer lugar do mundo, tem concorrentes no mundo inteiro, não é verdade? Sim. Eu costumo até usar a brincadeira, né? A gente tem as pequenas lojas de confecção nos bairros, né? A princípio, a gente acha, esse cara tem concorrente só no bairro, não é? Sim. Não, mas quem nunca comprou uma brusinha na Shein? Uma brusinha na Shein. Na Shein. Então, Tá certo. essa loja tem um concorrente na China, tem concorrente no mundo inteiro. É verdade. E aí, voltando ao tema da inovação, por que se fala tanto em inovação, então, por causa disso? Por quê? Veja só, só vai sobreviver no mercado, com essa concorrência mundial, aquela empresa que desenvolver aspectos que a tornem diferente, melhor do que os concorrentes, lembrando que agora a concorrência é global. Sim. Esses elementos que tornam essa empresa mais competitiva, o termo é vantagem competitiva, a gente busca essa competitividade, são coisas que são significativamente melhores ou até mesmo inéditas em comparação ao que existe no mundo. Isso é inovação. Entendi. Isso é inovação. E não é assim, implantar, não é copiar, não é comprar, é criar, desenvolver coisas novas, inéditas no mundo, Sim. ou significativamente melhores em relação ao que existe hoje. Por quê? Quem tem esses recursos que a gente chama que são estratégicos, né, que são difíceis de copiar, são raros, né, que dão essa vantagem competitiva, acaba vencendo no mercado. Inovação é isso, é constantemente empresas de qualquer setor, não só da tecnologia. Pois é, porque muita gente tem dúvida disso, né? Exato, porque às vezes as indústrias, as empresas de qualquer porte, de segmentos mais tradicionais da economia, acabam pensando, não, isso é coisa para a turma da tecnologia. Não é? Não. A inovação, na verdade, todo esse arcabouço, esses conceitos e tudo mais, eles começaram a ser desenvolvidos para as empresas dos mercados estabelecidos. Né? Porque são elas que mais precisam inovar e hoje. Então, inovação é todo esse esforço para você desenvolver elementos de vantagem competitiva a todo tempo. E aí, pegando a sua provocação, pode ser uma tecnologia, lembrando que são tecnologias.
Tudo que o ser humano fabrica é uma tecnologia. Esse tecido tem tecnologia. Claro, calça, relógio, microfone, tudo. Tudo tem tecnologia. Inclusive processos, estruturas da organização, práticas de marketing. Tudo isso são tecnologias que o ser humano cria. Então, a inovação é a todo momento nós buscarmos, então, desenvolver essas novidades, mas que não é qualquer novidade. É uma novidade que pouca gente tem no mercado. E quem tem, acaba saindo na frente. Então, começar a dar um exemplo aqui para as pessoas entenderem melhor, né? As pessoas de casa. Por exemplo, uma confecção de calça jeans, que é um jeans, uma roupa básica para todo mundo e tal. Só como é que, poxa, mas como é que eu vou inovar jeans? Jeans é jeans. Mas não, né? Não. Não, porque você pode modelar de formas diferentes. Isso. E você pode ter diferentes produtos aplicados no tecido, por exemplo. Um tecido que não te deixa transpirar, ou que você pode transpirar e ele não dá nenhum odor. Ou uma forma de produzir essa calça jeans que ela fique metade do custo em relação à concorrência. São todos exemplos de inovação. As empresas que enxergaram isso e que estão sendo líderes nos seus respectivos mercados, inclusive regionais, né? Porque a gente, mas isso é coisa para a empresa mundial. Não, eu posso inovar e ser líder na minha região. Né? Então, essas empresas estão percebendo que tem que reservar um tempo, tem que reservar recursos, criar parcerias para todo o tempo buscar essa inovação nos seus produtos, nos seus serviços para criar o seu futuro. Sabe o que eu mais percebo nesse ambiente de inovação, principalmente no setor de cafeterias? Você tem muitas cafeterias hoje em dia, porque todo mundo virou moda, né? Você tomar café. Mas as cafeterias, elas começaram a justamente inovar porque perceberam que as pessoas querem experiências novas. Exatamente. Experiências diferentes, né? E isso você pode dar em qualquer produto. Exato. Tem um exemplo. Um dos grandes dilemas das cafeterias é a quantidade de resíduo do pó de café. Ah, sim. Tem algumas iniciativas hoje que estão buscando desenvolver prato, copo com a borra do café. Olha só. Claro que a gente tem toda essa tendência ESG, né, de sustentabilidade e tudo mais, mas no fim do dia, por que isso é interessante? Porque, obviamente, o custo de um copo ou de um prato baseado num resíduo que é para o lixo é muito mais barato do que o plástico. Polui muito menos, claro, esses são benefícios adicionais. Claro. Então, quem conseguir criar algo que, claro, tem que trabalhar toda a cadeia produtiva, porque não adianta só pegar o café da minha cafeteria para usar, porque é pouca coisa, tem que ter volume. Claro. Então, faça toda a logística para recolher esse pó de café usado, que não serve para nada e polui o meio ambiente. E começa a criar um volume grande de talheres, copos, enfim, o que for, baseado em café, tem não só a imagem perante a sociedade, que hoje é uma coisa importante, mas cria um novo produto que, inclusive, reduz uma poluição, porque hoje a opção é plástico. Olha só. Agora, assim, para você poder inovar, aí a gente fica perguntando, o que é preciso para inovar? Bom, eu tenho a ideia, sei mais ou menos o que eu vou fazer tal, mas, poxa, como é que eu vou aplicar isso na prática? Como é que faz? Excelente pergunta. Porque tem um mito da inovação que parece o seguinte, abrir uma luz divina no céu, né? E eu vou criar algo... Exatamente. Agora eu vou ficar milionário, vou virar o Zuckerberg ou o Elon Musk. Vou criar uma nova rede social. Exatamente. Tá bilionário já, bilionário. Pro dia. O novo carro elétrico agora, né? E o foguete, que a gente tem uma frase na inovação que é foguete não tem ré, né? Porque vai para cima. E agora, não volta mais. Agora tem, né? Agora tem, a SpaceX. A SpaceX já está voltando para o mesmo ponto. Exatamente. Que, aliás, tem um documentário na internet, se você for buscar, não é um documentário, um pequeno vídeo, que o Elon Musk, na entrega no anúncio do X-Prize, que é um prêmio que ele divulga com um parceiro, o Peter Diamandis, ele conta que a semente da SpaceX foi plantada em Florianópolis. Nossa, é verdade, eu já ouvi falar disso. Isso, tem um vídeo, inclusive, depois dá para recuperar, que exatamente ele e o Peter Diamandis, num jardim, anunciando. Ele fala, olha, faz uns 20 anos atrás, a gente estava numa cidade lá no Brasil, o Elon Musk fala Florianópolis. Olha só. Enfim, é uma conversa interessante. É uma conversa legal. Mas voltando ao assunto... só uma coisinha. Claro. Márcia, vamos tentar trazer o Elon Musk da próxima vez para falar de inovação. Com certeza. Maravilhoso, hein? Né? O não a gente já tem, né? O não a gente já tem, não custa tentar, ora bola. Muito bem. Então, toda essa questão de construção de inovação, ela começa, na verdade, com descobrimento de problemas. Tentar resolver um problema. Resolver um problema real da sociedade e que tem um volume de pessoas que são afetadas. Claro. Por que começa assim? Porque se você trouxer uma solução que seja criativa, nova ou significativamente melhor em relação ao que tem, você vai ter um mercado consumidor gigantesco. Sem dúvida. Claro. Então, empreendedores e empreendedoras, seja de empresas já estabelecidas, sejam que estejam aí no mercado querendo empreender, tem que ser radares de problemas.
E aí que vem a solução criativa com tecnologias para esse problema que que vão ser exatamente as próximas startups e outras empresas inovadoras do futuro. Eu vejo que tem muitos programas, por exemplo, que exploram muito a questão da criatividade, né? Que justamente para você poder imaginar soluções e até você identifica um problema, mas às vezes você não tem a imaginação de tentar resolver aquilo. Exato. Essas oficinas, por exemplo, e até o próprio Sebrae tem um pouco a ver com essa questão da criatividade. Muitas. A questão da criatividade é fundamental porque exatamente faz com que a gente crie coisas novas. Sim. Né? E não é uma coisa individual. O empreendedorismo inovador hoje, ele é, acima de tudo, baseado em redes. Porque as redes têm competências complementares. Ninguém mais é dono da verdade hoje, nem do conhecimento. Verdade. Tem um camarada chamado Henry Chesbrough, um americano, que em 2003 cunhou o termo inovação aberta. E ele parte de um princípio muito simples, é que o conhecimento disponível hoje, inclusive tecnológico, criativo, ele está em qualquer lugar. Ninguém mais, assim, não interessa se a empresa hoje é a maior do mundo, não vou fazer inovação fechada aqui dentro. Não tem como. Não tem como. Claro. Não tem como. Então, se a gente for olhar as etapas da inovação, começa com um problema bem entendido, e a gente chama de validado, identificar se esse problema é real, se tem um público-alvo relevante, que vai representar um mercado relevante também, e logo depois você criar uma rede de parceiros para te ajudar a construir a solução. Mas não uma solução existente, uma solução que seja muito melhor do que tem hoje. E aí a gente percebe nas oficinas que o Sebrae promove ou apoia, uma delas é o Startup Weekend. Sim. Startup Weekend é uma metodologia de uma empresa americana chamada Techstars, que é do grupo do Google, da Alphabet, né? Que se baseia na criação de voluntariado local. Então, são pessoas, voluntários, voluntárias, que acreditam na inovação. É um final de semana imersivo, começa na sexta-feira à noite, vai até domingo à noite, no qual a gente passa todas as etapas da jornada do empreendedorismo inovador. A gente chama a jornada do herói. A jornada do herói. Começa lá com o problema, ele vai tendo ferramentas até chegar no grande finale. Exatamente, é um plano de negócio, às vezes até com protótipo, alguns com venda. Tá? Sim. Muito interessante. E tem um componente competitivo, a gente premia e tudo mais. O Sebrae faz 11 anos que já apoia a Startups Weekend no estado inteiro. Esse ano, agora 2023, já foram mais de 34 apoiados. Quase 2.000 empreendedores e empreendedoras capacitados a vir para essa área de inovação por meio dessa metodologia. Se pegar o total, já foram mais de 10.000 pessoas que o Sebrae capacitou no Estado ao longo desses 11 anos. Agora, como você está falando do Estado, eu acho que o importante, até um recado bacana para quem está em casa, somente empreendedores e tal, saberem que Santa Catarina tem um ecossistema maravilhoso de criatividade para poder inovar. Não é verdade? E até as instituições também que podem ajudar os empreendedores que querem inovar, né? Com certeza. Já que você falou de ecossistema, é importante até explicar para quem nos assiste o que é esse tal de ecossistema, né? Exato, a gente lembra da biologia. É um ecossistema natural, né? E é uma metáfora, na verdade. Sim. Porque o ecossistema natural, o que é? Um território mais ou menos bem definido, que você tem o ambiente natural, água, solo, clima, tudo mais, junto com os seres vivos, vegetais e animais, convivendo em harmonia, prosperando. A gente traz isso para a inovação. É mais ou menos a mesma coisa, só que focado no empreendedorismo inovador. Você tem um ambiente natural, que é a economia, que é o território de uma cidade ou de uma zona conurbada, né? Na qual você junta determinados tipos de atores. Quais são? As universidades e os centros de pesquisa que têm conhecimento, as empresas e as entidades empresariais que têm conhecimento de mercado, sabem empreender, têm recursos e tudo mais, e também as próprias entidades governamentais, que também aportam recursos, mas, acima de tudo, tem a questão da regulação e da liderança daquele ambiente, daquele território e da sociedade como um todo. Então, você une todos esses atores com o objetivo de promoção do empreendedorismo inovador, você tem um ecossistema de inovação. Olha só. Então, Santa Catarina tem vários ecossistemas de inovação. Para nossa sorte, né? Para nossa sorte. É o estado, sem dúvida, mais empreendedor e mais inovador do Brasil. E não é porque a gente está aqui, é porque a gente tem números que nos mostram... É um fato, né? É um fato. Exato. Inclusive, Florianópolis, recentemente, recebeu o prêmio de ecossistema, melhor ecossistema do Brasil, o Prêmio Nacional de Inovação, promovido pela Confederação Nacional da Indústria. Recebemos esse reconhecimento e, nos top 10... a gente tem pelo menos outros 2 catarinenses, Floripa mais 2, então 3 catarinenses entre os 10 melhores do Brasil. Isso não é à toa, é muito trabalho, o Sebrae fica muito feliz em fazer parte, inclusive nós temos uma metodologia que ajuda a planejar e mapear
todos os atores desses ecossistemas, a gente faz um planejamento estratégico, a gente chama Ecossistemas Locais de Inovação, ELI, essa sociedade, né? Essa metodologia que une toda a sociedade, e com isso a gente ajuda a trilhar os próximos passos e olhar para o futuro. Agora, quando você falou que, né, que nós temos esses ELIs aqui, não é de hoje, por exemplo, que o Sebrae, que outras instituições também estão pensando nessa questão da inovação. Tudo isso foi pensado já há bastante tempo atrás, né? Isso. Não foi necessariamente planejado, porque a própria a disciplina da inovação é recente, a gente está falando aí dos últimos 15, 20 anos, talvez, no Brasil nos últimos 10. Então, teve muita tentativa e erro, mas muita construção. Então, nós construímos, nós, Sebrae, junto com esses outros atores que eu falei, em cada território, uma série de iniciativas, né, que promovem esse empreendedorismo inovador. Como eu falei do Startup Week, nós vimos, poxa, tem uma empresa que trabalha essa solução baseada em voluntariado, vamos apoiar? Vamos. Vieram os voluntários da sociedade, empresários, empreendedores, tudo bem. Veio, muitas vezes, a prefeitura cedendo espaço, veio a entidade empresarial também participando, enfim, juntou todo mundo, o Sebrae também ajudou, investe um pouco e ajuda a acontecer, e a gente tem isso acontecendo no estado inteiro, né? Como eu falei, mais de 30 edições só em 2023, e não é só no litoral, é tudo quanto é lugar do estado. Que bacana, hein? Aliás, desses vários eventos, né, em que a gente fala de inovação, começou agora, por exemplo, né, nessa semana, o Oktobertech. Já começou agora essa semana, dia 16, né? Isso. Exatamente. Quer dizer, são vários lugares e durante o Oktoberfest tem também. Exato, porque a gente une as coisas, né? Até porque é muito comum, isso é no mundo inteiro, a gente trabalha inovação e logo depois toma uma cerveja. Nada melhor do que unir o útil ao agradável. Exatamente. Mesmo, né? Ainda mais numa cidade como Blumenau. Exato, com uma cerveja excelente. Exato. Então, a gente aproveita o Oktoberfest, já muita gente vai para lá. Então, a gente une os atores para promover uma série de debates, discussões, eventos e tudo mais. Outras épocas do ano, a gente tem Joinville, promove. A gente teve agora, recentemente, lá durante a IFAP, em Chapecó, o espaço do Desbravalley. Eu tive lá, inclusive, falando sobre inovação. Exatamente, o Desbravalley é o nome do ecossistema de Chapecó, ali, região. Então, a gente teve presença de 10 universidades, empresas de base tecnológica. Até uma coisa muito legal que eu vi lá, eles estão construindo um autódromo em Chapecó. Opa! E eles criaram um simulador. Então, eu até pilotei. Barbeiro, me falou, né? Pilotei no autódromo num simulador. Olha, que bacana. Então, já dá para testar o autódromo de Chapecó usando tecnologia, unindo construção civil, engenharia, robótica, enfim, computação gráfica e tudo mais, para a gente já provar o circuito antes de ele ficar pronto. Que legal. E quando é que deve ficar pronto? Eu acho que daqui uns 2, 3 anos, mais ou menos. 2, 3 anos, mais ou menos. Mas já é um grande negócio também daqui para frente. Grande negócio. Porque tecnologia é isso, né? Muitas vezes a gente lembra de celular, smartwatch, essas coisas, computador. Na verdade, tecnologia é muito maior do que isso. Né? E isso é importante, principalmente para o micro e pequeno empresário aqui de Santa Catarina, né? Perceber que, poxa, isso também é para mim. Inovação não só pelo que a gente falou mais cedo. Isso é fundamental para o desenvolvimento de vantagem competitiva e deve ser para todo mundo, principalmente quem já está no mercado. Sem dúvida. Agora, uma coisa interessante para o pessoal também de casa, uma dica, né, do Sebrae. Quando a pessoa está pensando, poxa, agora eu realmente preciso inovar porque a minha padaria está sempre na mesma, o meu salão aqui, minha barbearia, eu preciso dar um up e tal, e eu preciso de ajuda. Busca o Sebrae da sua cidade. Busca o Sebrae. Da sua região. Primeiramente, né, seja radar de problemas, construa sua rede, e essa rede está nos ecossistemas de inovação. Legal. Lá você encontra, como eu falei, universidade, empresários, você constrói a sua rede e participa dessas iniciativas que o Sebrae promove. Né? Como eu falei, tem o Startup Weekend, logo depois que você participa do Startup Weekend, você entende nessa jornada o Zero to Hero, né? Do zero ao herói, todas as etapas do empreendedorismo inovador, então se sente um pouco mais capacitado para errar menos nessa disciplina. E aí você começa, uma vez que está monitorando ideias a todo lugar e problemas, agora acho que tem uma ideia aqui para reforçar a minha padaria, a minha indústria, enfim, ou criar a novidade que vai me tornar mais competitivo. Legal. Aí a gente tem outras iniciativas que a gente chama de pré-incubação. A pré-incubação, ela visa transformar uma ideia de um negócio inovador em um negócio inovador.
É uma jornada... Porque diferente é você ter a ideia de um negócio inovador. Depois é você tornar isso realmente um negócio inovador. Isso, da ideia ao negócio tem uma distância muito grande. Exato. Né? E olha que tem bastante. Exato. Muita burocracia também, às vezes, mas o cara tem que ter resiliência também, né? Muita. Mas, acima de tudo, a gente quer que o empreendedor não gaste tempo e dinheiro à toa. Sim. O que é muito comum. E a gente quer facilitar, primeiro, uma taxa de sobrevivência maior, porque a inovação tem risco, verdade seja dita. Sim, sem dúvida. Como tudo também, né? Como tudo. Mas a inovação especialmente porque como você está levando algo muito novo para o mercado, por mais que a gente tenha detectado que existe o mercado, né, tudo mais, nada garante que o mercado vai aceitar a sua solução. Porque ela é nova. Tem a questão da novidade. Existe aquela resistência, às vezes, ao novo, né? Que é natural também. Isso. Às vezes a tecnologia não está suficientemente madura. Né? Às vezes as regulações mais atrapalham do que ajudam. Então tem uma série de componentes de risco que podem fazer com que um negócio inovador falhe. Isso efetivamente acontece. Sim. O que a gente quer é reduzir o risco a um coeficiente mais racional. Claro, e mais seguro para o empreendedor, né? Para que ele haja, mas com segurança. Exatamente. Perfeito. E para a gente mitigar isso, e se for para falhar, que falhe o mais rápido possível, desperdiçando o mínimo de recursos e de tempo, a gente tem, então, como eu falei, o programa de incubação e talvez o grande destaque nesse momento é o programa Nascer. O Nascer, claro. Que, aliás, eu acho que a gente vai fazer um programa só sobre o programa Nascer, porque Com eu certeza. acho que vale a pena, né? Vale a pena. Mas só passo dá um en passant. É a 4ª edição do Nascer, 4º ano que a gente faz. Sim. Parceria do SEBRAE com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação e com a FAPESC. Perfeito. É um programa de mais ou menos 4 meses de duração. Nós selecionamos mais de 400 ideias de negócio do estado inteiro, são 15 polos presenciais e mais 2 turmas online, para os outros que não têm presencialmente. Né? Sim. E a partir disso, vocês vão passar por essa jornada de mais ou menos 4 meses, que começa com a validação do problema de novo, Sim. a validação da ideia, ver se essa ideia tem tecnologia, tudo mais que eu falei, e depois transformar isso num negócio. Tem que pensar em marca, em gestão, em dinheiro, em questões de sociedade. Tudo isso em uma jornada que não é linear, porque muitas vezes, poxa, eu não tinha pensado nisso, volto para cá, volto de novo. Claro. Então, por isso são 4 meses, é um programa um pouquinho mais longo. E no final, a ideia é que os empreendedores e empreendedoras saiam prontos para ativar um CNPJ, uma empresa, com um plano de negócio robusto nos braços e um protótipo, ou o que a gente chama de mínimo produto viável, MVP do inglês, Minimum Viable Product. Sim. Com isso pronto para começar a faturar no mercado. Marcos Rocha está dando uma aula para a gente aqui de inovação. Marcos, eu quero te agradecer muito e já te convidar para você vir várias vezes aqui no Inovação em Pauta, porque a gente precisa disso, né? A gente precisa de ideias inovadoras e de gente que queira inovar também, para cada vez mais melhorar o nosso estado e a nossa economia, né? Bom, eu que agradeço a oportunidade. O SEBRAE está de portas abertas, temos aí presença no estado inteiro. Sim. Então, se você quer empreender de forma inovadora, não sabe por onde começar, o SEBRAE tem serviços, a gente falou de alguns deles hoje. Procura a agência do SEBRAE, entre em contato com a gente pela internet, mídia social e tudo mais. Hoje em dia é fácil, né? Exatamente. E a gente indica qual é o melhor ponto para iniciar a caminhada. Maravilha. Marcos Rocha, nosso gerente de inovação e startups, aqui com a gente. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, claro, nós vamos trazer mais um exemplo de um empreendedor que vai mostrar para a gente, né, como é que ele inovou, afinal de contas, na prática, né? Que aqui a gente está falando tudo que você pode fazer para inovar. E na prática, como é que é? Então fica por aí que a gente volta já já com Inovação em Pauta. Muito bem, agora eu quero falar com você que é do setor de turismo, hein? Imagina só que você, fazendo parte dessa grande área, né, desse setor aqui que envolve muita tecnologia, mas também muita criatividade aqui no nosso estado, principalmente no litoral aqui de Santa Catarina, né, onde o turismo é bastante forte por causa das praias e tal. Imagina você poder vender um produto de base tecnológica para fomentar, para alimentar os governos e até as prefeituras mesmo, com informações valiosas para esse setor de turismo. Por exemplo, para tentar resolver algum problema relacionado à mobilidade, fluxo de pessoas em determinado local. Já pensou ter isso? Pois foi exatamente isso que uma empreendedora fez. Ela teve uma ideia, foi atrás, né? E hoje ela está aqui com a gente para poder contar para a gente essa história, que é uma história de sucesso. Está aqui com a gente, então, a proprietária da empresa Smart Tour, de base tecnológica, uma startup, né, de base tecnológica, Juscelia Carvalho, que está aqui com a gente. Como é que você está, querida? Tudo bem, Obrigado por você ter vindo aqui. Obrigada Seja bem-vindo aqui ao nosso Inovação em Pauta, porque a tua empresa é de inovação mesmo, né? Sim, você é de inovou no teu... tecnologia, completamente, disruptiva. Disruptiva. Então vamos sentar um pouquinho, fica à vontade.
Porque assim, a pessoa agora de casa quer saber, quer entender um pouquinho, mas como é que funciona esse negócio, né, de uma startup de base tecnológica para atender o governo com informações valiosas nesse setor do turismo. Como é que nasceu, na verdade, a tua empresa? Bom, nós somos uma GovTech, né? A gente trabalha GovTech. com GovTech. A gente tem algumas nomenclaturas dentro do mundo das startups, né? E GovTech são empresas de tecnologia que vendem para governo. Certo. A gente surgiu em 2018 e foi de uma dor. Tudo começou com café da manhã. Opa, um café da manhã. Café da manhã. É uma hora boa, né? Uma hora boa. Eu peguei um jornal na época, o jornal estava falando, tinha uma reportagem com o atual presidente, que era atual, naquele momento o presidente da Santur, e ele falando que o turismo vivia de achismo, que não existiam dados que comprovassem. Então, as decisões que eram tomadas eram na base do achismo. E eu falei, uai, não sou mineira, né? Mas eu falei, peraí, tem um nicho bom de mercado para se trabalhar aí, porque na época a gente já estava atuando com a tecnologia, só que voltado para outras áreas, né? E aí direcionamos para o turismo para trazer justamente informação e dados para esses gestores poderem tomar decisões mais concretas, né? Sim. Ou seja, a gente está falando de investimento de dinheiro público, então, Claro. que deveria ir para um local que fosse propício realmente para receber, Sim. né? E aí surgiu. Vou fazer uma provocação assim, então. Imagina que a gente está querendo, por exemplo, o prefeito, né? A prefeitura, ou mesmo o governo do estado, tal, mas a prefeitura. Tem lá uma praia e tem muita gente, mas tem poucos quiosques, por exemplo, tal. Como é que você pode ajudar a prefeitura, por exemplo, a entender como é que ele pode espalhar mais quiosques, como é que pode atender aquela demanda que tem numa determinada praia? É isso que vocês podem fazer? Hoje a gente pode fazer isso, porque até o ano passado a gente só entregava dados para a gestão, para os gestores, né, para os secretários. Então era um monte de informação, dado de perfil, dado de comportamento, de consumo, porque os gestores não conhecem esse público, eles não sabem, se eles não pesquisam, eles não sabem quem é o turista que está indo lá, o que ele está buscando para conseguir trazer novas oportunidades, né? Então, até o ano passado a gente entregava muita informação, muito dado, e isso acabava sendo engavetado. E aí surgiu a ideia de criar um sistema de inteligência artificial que conseguisse analisar esses dados e dissesse para o gestor exatamente o que ele precisava fazer. Então, hoje a gente consegue, com o nosso sistema, identificar todo esse perfil desse visitante, vários dados específicos, e já identificar as melhores oportunidades de negócio, entregar isso tudo já para o gestor, não só para os gestores, né? Isso vale dizer que o sistema ele consegue analisar para vários públicos específicos, então eu posso trazer informação para o setor privado, eu posso trazer informação para o setor público, posso trazer informação para o próprio Sebrae. Então é interessante, a gente atua com algumas cidades do Nordeste, onde as informações são voltadas para o Sebrae. Então o Sebrae entende o fluxo turístico, o Sebrae consegue criar oportunidades para os empreendedores daquela região baseada nos dados que a gente colhe. Olha só, e que tipo de dados mais você escolhe? Só para a gente entender, né? E até para o pessoal de casa também saber entender. Que tipo de informação? É muita informação. Então, a gente colhe dado de perfil, de saber quem é aquele turista, se é homem, mulher, idade, quanto que ele está gastando por dia, da onde que ele vem, como que ele chegou, quais foram os meios de transporte que ele chegou, quais foram os locais onde ele ficou hospedado, por que ele escolheu ir para aquele local. E aí a gente traz dados que são dados abertos, né? São dados governamentais, ou seja, que são mais amplos, né? Eles são um pouco mais amplos, como o fluxo turístico, pessoas que chegam por aeroportos, pessoas que chegam por rodovias. Agora a gente está integrando o sistema ferroviário e marítimo também. Então isso consegue entender, é como se você conseguisse olhar do alto, né? Para aquele local e entender realmente como que está funcionando aquilo na cidade. Mas esse perfil, por exemplo, dos turistas, como é que vocês conseguem essas informações? Vocês colocam pessoas lá para pesquisar? Como é que é? Ou não? A ideia é justamente... Eu sempre brinco, né, que quando um pesquisador vai a campo, morre uma fadinha, né, no mundo das fadas, porque com tanta tecnologia que a gente tem hoje, para uma secretaria onde tem que otimizar o número de pessoas que estão trabalhando, você tem que disponibilizar, além de ter toda a questão do custo a mais que isso tem, ainda tem que mobilizar
geralmente força policial para estar auxiliando, né, a parar e tudo mais. E acredito que a gente que é aqui de Santa Catarina já sabe o inconveniente que esse tipo de pesquisa tem, né? Muitas vezes já peguei trânsito fechado aqui porque eles estavam fazendo pesquisa. A ideia é que tudo fique digital. Então a gente colhe essas informações em hotéis, em restaurantes, nos próprios atrativos turísticos, a gente monitora esses atrativos, onde as pessoas se aproximam com o smartphone e recebem automaticamente um conteúdo sobre aquele local, em multi-idioma, no idioma dela já, e já tem acesso à pesquisa e começa a gerar o dado. Fora os dados que são de sistema operacional, ou seja, eu entendo quem são essas pessoas que estão circulando, o tempo que elas estão ficando nesses locais sem elas precisar fazer nada, né? Tudo via smartphone. Hein? Por exemplo, dá uma situação assim para a gente entender que um governo, uma prefeitura precisava de um dado e vocês conseguiram entregar aquilo para que a prefeitura pudesse tomar uma decisão. Dá um exemplo. Nesses dados mais voltados para o turismo, né, vamos nos focar no turismo. Eles querem criar campanhas específicas para atrair turistas para a cidade. Então, com essas informações, eles conseguem saber quais são os mercados melhores para estar investindo e o tipo de canal para investir. Então, a gente consegue ver se o público está indo mais para aquela cidade, procurando informação na internet, em agência de viagem. A partir dessas informações, os gestores conseguem criar ações mais assertivas, né? Já vai direto para onde... Ou seja, isso otimiza recurso público, porque você já vai certeiro e o retorno dessas ações são melhores. Isso voltado para o turismo, né? E vocês não estão aqui só em Florianópolis ou Santa Catarina? Vocês estão no Brasil inteiro já? Não, hoje são 168 cidades no Brasil. 168? Sim, é bastante. São mais de 1.000 atrativos que são monitorados e as nossas soluções já chegaram em 13 países, né? A gente não faz só isso, a gente tem outras ferramentas dentro da empresa também. Já atingiu um público bem grande. Agora, conta pra gente, eu tenho certeza que o pessoal de casa também, principalmente quem é da área de turismo, né, quer saber como é que nasceu. Teve alguma ajuda de fora? Como é que você conseguiu realizar o teu sonho, né, dessa empresa? A Smart Tour é um ponto fora da curva. A gente tem plena noção disso. Nós fomos o primeiro projeto aprovado na Lei de Inovação, Lei Municipal de Inovação de Florianópolis. A gente fez a captação, o fomento, né, para surgir a startup veio de uma lei que dá abatimento em ICMS e IPTU, a gente fez a captação assim, e a partir daí a gente começou a desenvolver a ferramenta buscando esse tipo de incentivo. Então, o que acontece? Embora a tecnologia tenha bastante fomento, tenha investidor anjo, passe por rodada, isso quase não se aplica na área de governo. Hoje é que as empresas que atuam com o governo estão tendo fundos de investimento mais voltadas para elas, mas quando a gente surgiu não tinha. Então, a maneira que a gente teve de buscar um investimento que viria por uma rodada, por assim dizer, de investimento, foi buscar através desse fomento, né? de trazer esse recurso público de fundo perdido. A gente tem muitas iniciativas no Brasil que pode fazer isso, então a gente ia aprovando os projetos iam ficando relevantes, a gente ia captando e ia desenvolvendo. Então, hoje a gente pode dizer que quase 100% das nossas ferramentas foram desenvolvidas dessa forma. E saímos de uma startup pequenininha para estar no ranking das principais startups mundiais hoje, na área de turismo. Que bacana, parabéns, hein? Obrigada. E saiu daqui, de Florianópolis. Mas você é natural de Floripa ou não? Não, eu sou, como é que a gente diz? Sou adotada por Floripa. Eu sou natural do interior do estado, de São Joaquim, da São Joaquim, da Serra Catarinense. Opa, mas também tem tudo a ver com turismo, né? Exatamente. A gente atua lá com eles, a gente colhe dados para aquela região toda ali, mas eu moro aqui desde 1994, então... já está bastante tempo. Torcedora do Havaí já. Torcedora. Então você já é uma nativa quase, uma nativa. Já. De coração. De coração, Agora, assim, a gente sabe, como você está falando dessa questão de financiamento, né? Muitas vezes abre-se em linhas de financiamento, as pessoas não ficam sabendo, porque também, às vezes, não procuram, né? E não sabem também onde procurar. Qual é a dica que você dá, hein? Até porque o Sebrae também ajuda nisso. Sim, o Sebrae tem vários programas bem interessantes dentro já de linhas de crédito, né? Aí é um pouquinho diferente, são linhas de crédito, mas são muito boas também. Eu acho que buscar isso na internet, estar sempre buscando, né, essas informações para ver a melhor... tem que ficar garimpando realmente essas informações, mas tem muitas linhas disponíveis. O grande problema que a gente vê nessas linhas são como apresentar um projeto.
Então, o que acontece? Não é que não tenha recurso tem muito recurso disponível, mas as pessoas não sabem escrever projetos. Então, às vezes, investir em aprender a escrever um projeto de forma correta e que consiga fazer essa captação, isso pode facilitar muito o processo. O que a gente vê, muitas vezes, não são nem ideias muito boas que vão lá e captam, mas são ideias que conseguiram se expressar dentro de um projeto. E você fez trazer. isso? Sim. Você Sim. buscou alguém para fazer ou você... Não, eu já fazia. Antes de eu começar a trabalhar, eu era produtora executiva de cinema e a gente fazia muita captação com Lei Rouanet, tinha de escrever muitos projetos. Sim. Eu usei o conhecimento que eu tinha para essa área mas e tem uso gente até hoje, né? Tem gente que trabalha com isso, né? Sim, Que faz sim, projetos tem. e tal. Na minha época não tinha, mas hoje já tem bastante. Mas na sua época, na verdade, foi em 2018, né? 2018. Eu trabalhei com a Lei Rouanet e essa captação para audiovisual desde 2014, 2013, 2014. Sim. Aí eu fiquei uns 3 anos, 4 anos trabalhando nessa área. Aí depois eu falei, gente, tecnologia e Floripa tem tudo a ver, né? Então, é verdade. Acabei indo por essa... E fomos pioneiros, né, dentro da área que a gente estava trabalhando. Agora, uma curiosidade, essa base tecnológica que você utiliza, né, que é a inteligência artificial, também. Como é que você utiliza? Você comprou um sistema, um software, mandou fazer, criou? Como é que foi? A gente desenvolveu tudo do zero. Tudo do zero? Desde a parte de internet das coisas, que a gente capta dados com hardwares, né, com sensores, a gente desenvolveu todo o sistema, e na parte de inteligência artificial também. Então, e você já tudo proprietário, né? Dominava um pouco essa questão da inteligência artificial, você foi aprendendo tudo também? Eu acho que sempre é o aprender, né? Eu vou sempre aprendendo. A grande questão, eu acho que foi um ponto-chave para a Smart Tour, é que a gente está envolvido em ecossistemas globais. Então, nós fazemos parte de dois hubs globais da área de turismo, um de Portugal e outro da Espanha, e um da área de governo da Espanha. Então, a gente acompanha muito tendências. Quando a gente viu a tendência que estava para a área de inteligência artificial, a gente começou a desenvolver o nosso produto bem antes. Então, quando estourou o ChatGPT e tudo que teve, a gente já tinha ele dentro do nosso produto desenvolvido. Então, a gente teve uma vantagem competitiva, como a gente chama, de entrada de mercado, que foi bem interessante. Que beleza, que maravilha. Agora, onde é que você pretende chegar com essa tua empresa? O céu é o limite, né? O céu é o limite. O céu é o limite. Cara, tem uma pergunta que eu acho que eu não tinha parado ainda para pensar. Nisso ainda? Não. Porque a gente vai sempre pensando, olha, para esse ano eu quero estar entre as principais. E por que não é que a gente queira estar entre as principais, mas é que isso, como a gente trabalha com o governo, isso é bem importante, né? A gente está sempre passando por esses crivos de avaliação, e são crivos de avaliação. A gente participa de vários já ganhamos vários prêmios aqui para o Estado. Legal. Os prêmios nacionais de turismo na área de tecnologia são nossos desde que surgiu. Né? Desde que surgiram, a gente está sempre entrando, mundiais também, a gente entrou em alguns mundiais, fomos finalistas de dois mundiais, 2 sul-americanos, dentro dessa área de turismo e tecnologia. Então, eu acho que o que a gente quer mesmo, não é onde a gente quer chegar, a gente quer fazer a diferença dentro do setor de turismo, sabe? Saber que a nossa solução, mesmo que ela não apareça na ponta, ela está sendo usada para transformar um setor que envolve aí mais de 570 atividades econômicas, né, diferentes, num lugar melhor, né, que seja melhor, que a gente, enquanto brasileiro, consiga se posicionar entre os melhores também. Acho que a gente uma ganha missão. Isso. É a tua missão e o teu propósito, né, da tua empresa. E a gente vem conseguindo trazer várias pessoas aí para essa Hoje a tua equipe trabalha com quantas pessoas? São 12 pessoas. 12 pessoas. 12. E dão conta do Brasil inteiro e até dos outros 13 países? Não, porque os outros 13 países a gente entrou com uma solução que a gente criou na época da Covid, né? Que foi o sistema de rastreamento de contatos, que foi o famoso QR Code do Covidômetro de Florianópolis, que estava nos ônibus, em todos os locais, a gente criou ele também. Não era uma ferramenta de monetizar, né, de ganhar dinheiro, a gente cedeu ela para uso sem custos dos governos, mas ela entrou em muitos países, né, a gente ajudou naquele momento em muitos países, isso não tem dinheiro pago, né? Verdade, não conseguir auxiliar, né? Exatamente. Com certeza, quer dizer, tudo aquilo que você estudou para fazer e tal, de repente está tomando um rumo até maior do que aquele que você imaginava. Sim. A minha área de formação é educação física, então não tinha nada a ver. Educação física? Não tinha nada, realmente não tinha nada a ver. Você deu um salto completamente diferente. Depois que eu optei mas eu conheci a CAT em 1994, quando ela estava surgindo. Eu conheci todos esses grandes atores do nosso ecossistema. Eu conheci, inclusive, o Marcos Rocha, que estava, né? Aqui eu conheci quando ele era baixista de uma... Não, baixista não, ele era saxofonista de uma banda.
Saxofonista. Eu acho que era saxofonista, não sei se estou falando errado o nome, mas ele era de uma instrumentista. Banda, instrumentista. Tocava, músico. Exatamente. Então eu conheci esses atores em um outro momento e hoje a gente se reencontra em conjunto. Nesse né? mundo da tecnologia. No Porque mundo é da o que está tecnologia. mudando o curso da história, né? E a vida das pessoas. E mudando para melhor, né? Ainda bem. Que é o que vocês estão fazendo também. Que a gente está tentando fazer. Mas há uma mudança que não tem mais volta, né? O caminho que a gente tomou para a tecnologia em todos os setores, a gente não regride mais, é só daqui para frente. E Exato. a tecnologia é muito engraçado porque ela vai se tornando orgânica, né? A gente se embrenhou tanto nesse mundo de tecnologia que isso já faz parte do que a gente Sim. é. E você já fica pensando como era antes de ter, né? Exato. Tipo, como é que a gente conseguia viver sem o smartphone? Eu já me pergunto como é que eu vivi 45 anos sem o GPT, né, cara? Essa já é a minha pergunta hoje. Como que eu E sem consegui? o WhatsApp, né? Quer dizer, Sim, porque você se exatamente. comunica muito mais, de uma forma muito mais Sim. rápida e tal. Sim. Você se É comunica bom até... ou é ruim, né? Exato, pro bom e pro ruim. bom e pro ruim. Mas, por exemplo, quando é que você ia imaginar, isso 20 anos atrás, talvez que você ia conseguir falar por vídeo com uma pessoa do outro lado do mundo simultaneamente? Quer dizer, Acho que da e família economizando. Jetsons, né? Lembra? Família Jetsons, total. Acho que era o máximo, assim. E essas mudanças, é engraçado porque isso vai vindo gradual e a gente vai vivendo isso gradualmente. Daqui a pouco você nem para pensar. Já toma realmente já toma conta, do né? nosso dia a dia. Então a tendência que a gente tem futura em relação a isso é que as coisas acelerem muito mais e seja muito mais... O que você acha, já nessa toada, né, já que a gente está aí na questão de inteligência artificial, que é a tua base, né, também, onde é que você acha, qual vai ser o próximo passo agora da inteligência artificial? Até mesmo para o teu negócio. Como é que isso pode estar caminhando agora? Isso é tudo muito rápido, né? Rápido. Então, assim, até para desenvolver o nosso produto, é um produto que ele nunca está pronto, porque quando a gente desenvolveu, a gente criou um sistema especialista, né? Que é um sistema de inteligência artificial, que ele é treinado para tomar uma decisão como um humano, dentro da área que a gente está analisando. Quando a gente achou que, é aqui, tá? Vai ficar muito... veio o GPT, né? Isso, a gente já teve contato com o GPT o ano passado, em 2022 ainda. Aí, trouxemos o GPT, falou, não, tá ótimo, tá muito bom, e realmente tá muito bom. Não, mas temos novas coisas que estão vindo. Então, todos esses processos, eles vão fazendo com que se desenvolva processos ainda mais elaborados. E aí... Você nunca está parado, você está sempre indo. Eu não sei, não consigo te dizer ainda para onde a gente vai. Mas a inteligência artificial ela veio para facilitar muito a vida de todo mundo. Você tem que saber usar, né? Saber como usar. Mas a gente tem soluções hoje que facilitam a vida dentro de qualquer área. Né? No que, por exemplo, o Sebrae conseguiu te dar mais ferramentas também para você poder melhorar ainda mais o teu negócio? De que forma o Sebrae entrou na tua empresa também? O Sebrae é quase pai da Smart Tour, né? Porque o nosso primeiro projeto dentro da Smart Tour, em 2018, segundo projeto, também foi com o Sebrae, né? A gente já começou com o Sebrae e hoje nós fazemos parte do Sebrae Hub, que é a primeira aceleradora gerida diretamente pelo Sebrae, com foco em GovTechs, né? Com empresas voltadas para governo. Então a gente tem todo o aporte de espaço físico do Sebrae, de mentorias, acompanhamento junto com o Midtech, né, que é uma aceleradora da CAT também, está entre as 5 melhores aceleradoras do mundo. Então, o Sebrae de Santa Catarina, especificamente, ele está bem avançado dentro dessa área de inovação, de tecnologia e de suporte para startups também. Mas no nosso caso, a gente comercializa para Sebrais do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Ah, Agora, em termos, por exemplo, de cursos, de capacitação, para você também foi importante o Sebrae nesse momento de criação? No momento de criação foi mais uma entrada de mercado mesmo. Mercado. Mais entrada, porque a gente sempre participou de vários processos de aceleração e de incubação, que aí são voltados para a área de tecnologia específica e não na área de negócios, né? Entendi. Que eu acho que o Sebrae ele tem uma pegada muito forte nessa área de negócios, que tem uma pequena diferença quando a gente fala de uma empresa de base tecnológica, né? Então, o aprendizado é diferente, a maneira... Mas na prática sempre para que dê lucro no final, né? Para que dê lucro no final e esteja se movendo. Agora assim, para você, foi difícil criar essa empresa, base tecnológica? Quer dizer, para você, como é que foi o desafio, os obstáculos, as dificuldades que tem em qualquer negócio, né? Como é que foi isso? Eu acho que a dificuldade maior não foi criar.
A dificuldade foi o momento. A startup nasceu junto com meu filho. Eu saí de uma reunião do Sebrae e fui para a maternidade, literalmente, mesmo. E logo depois daquele café da manhã, não? Não. O café da manhã foi antes. O café da manhã foi antes, né? Foi Mas antes. Na hora de formalizar ela, realmente, Entendi. eu saí do Sebrae e fui para a maternidade. Então, ter que lidar, né, como mulher, estar à frente de uma empresa de tecnologia é desafiador. Então, a gente tem muito menos hoje do que era, né? E tem o aporte não só do Sebrae, mas das incubadoras e aceleradoras, mas ainda assim é um desafio estar. Quando a gente fala de financiamento, nem 2% das empresas que são hoje financiadas com aportes e tudo mais são geridas por mulheres. Então, a gente tem que estar sempre... 98% dos aportes de venture capital, né, eles são para empresas de fundadores homens. Então, a gente tem que lutar diariamente com isso e aí, junto com maternidade, são 2 filhos e ter que equilibrar tudo isso. Mas é aquela coisa, né? A mulher, para ela... Porque ser dona de casa é já um emprego que demanda o dia inteiro, né? Exatamente. Você não trabalha só 8 horas por dia dentro de casa, tem mais. Exatamente. Então, assim, às vezes o homem é que acaba tomando essas rédeas, né? De, eu vou, então, montar uma empresa e tal. Teu marido, por exemplo, trabalha junto com você? Não. Não, ele cuida das crianças. Olha só. A gente teve que reverter o papel em casa. Ele que assumiu a parte de cuidar, leva a escola, tira a escola, leva a filha. E para ele tudo bem? Tranquilo. Ele tem outra profissão? Tranquilo. Ele é administrador público. Administrador público. Então, mas sobra ele parou um pouco mais de agora. tempo. Não, ele foca só nas crianças, ele virou do lar. Quantas crianças vocês têm? 2. 2 filhos. É que a gente não tem família aqui próxima, né? Então, a gente não tem esse suporte familiar. Deixa na casa da avó, do vô. Não tem. Então, alguém tem que ficar cuidando. E ele fica e eu assumi a empresa. Que legal. Por enquanto, estamos mantendo. Conseguindo. Está conseguindo. Daqui a pouco ele entra na empresa também, depois quando as crianças crescerem. Sim, né? a ideia é essa. E quem sabe até depois os teus filhos também vão herdar sucessão. Minha filha já falou que não vai. Não quer saber. Ela disse assim, mãe, eu já vejo tecnologia o dia inteiro. Não quero saber. Quantos anos ela tem? Tem 11. 11 anos. E o teu outro filho agora tem 6. 6 anos. 6 anos. Tá. Que é o que praticamente nasceu com a empresa. Esse nasceu, ele já conhece tudo, já sabe até como arrumar tudo. Que legal. Qual é o grande recado que você dá para o empreendedor que está pensando em inovação? Porque inovação não depende só de tecnologia, né? Que é o teu caso. Mas qual é a grande dica que você pode dar para quem está em casa e para quem está querendo navegar pela inovação? Inovação é você fazer diferente, resolver um problema de uma maneira diferente do que é o convencional, envolva tecnologia ou não. Sim. Então, não é necessário. Eu acho que uma grande dica que eu dou é buscar essas linhas de fomento que a gente tem, porque por mais que a gente tenha boa vontade de se criar qualquer coisa e tenha boas ideias, sem dinheiro nada vai para frente. Exato. Então, buscar esse tipo de aporte é importante. Que não precise abrir, né, a sua empresa de uma certa forma, né? Tipo, tem uma ideia, vou lá, boto dinheiro, mas abre metade da empresa. Busca esse tipo de financiamento e sonha grande, né? Eu acho que sonhar pequeno e sonhar grande trabalham mesmo, Trabalho mesmo. Sonha para atender mundial Que bacana. E se atender só a rua da casa, tranquilo, mas que o sonho seja grande sempre. Que já seja aquela missão mesmo para ajudar os outros, né? Exatamente. Juscelia, foi um prazer te receber aqui no nosso primeiro Inovação em Pauta. Espero que a tua empresa cresça cada vez mais, que você domine, né, cada vez mais esse teu setor de turismo, que é um setor extremamente importante aqui para o nosso estado, né, de Santa Catarina. Então, parabéns pelo teu negócio. Eu tá que certo? agradeço, Alexandre. Obrigado pelas dicas Valeu. que você deu aqui para todos os nossos telespectadores e agradecendo também você aqui no nosso programa Inovação em Pauta, que volta daqui a 2 dias, né? Sempre terça e quinta-feira aqui na TV Inova SC. Até a próxima!